Lúcio Costa, um dos pioneiros da arquitetura moderna brasileira, nasceu em Toulon, na França, em 1902, já que seu pai era almirante da Marinha do Brasil e se deslocava constantemente. Por esse motivo, Lúcio Costa teve o privilégio de estudar em colégios renomados na Inglaterra e na Suíça quando adolescente. Já em 1917, já no Brasil, Lúcio Costa matricula-se na Escola Nacional de Belas Artes e se graúda em arquitetura no ano de 1924. O arquiteto Lúcio Costa, ainda na adolescência, tinha um enorme conhecimento sobre a história da arte. E depois de completar sua graduação na Escola de Belas Artes, ao completar 27 anos, ele foi chamado para ser diretor da mesma escola. E em 1960, ele recebeu o título de professor honoris causa da Universidade de Harvard dos Estados Unidos. E em 64, ele foi chamado para chefiar uma equipe para projetar a reconstrução de Florença, destruída por uma inundação. Seus primeiros projetos arquitetônicos, de 1922 a 1929, seguiam um estilo neoclássico com muitas referências, também à arquitetura colonial. Em 29, ao entrar em contato com a Casa Modernista, considerada a primeira nesse estilo construída no Brasil e hoje se tornando um museu em São Paulo, Lúcio Costa aprofunda ainda mais seu interesse por este movimento da arquitetura, que já vinha observando na obra de Le Corbusier e Mies van der Rohe, entre outros. Junto com o pensamento modernista, ele colocava em prática os conceitos de cidade automóvel, dessa maneira movimentando para o topo a hierarquia viária e assim facilitando os deslocamentos na cidade. Apesar disso, em seus projetos ele também criou a Estação Rodoferroviária de Brasília. Aspectos construtivos notáveis em seus projetos eram os blocos de edifícios afastados, o uso de concreto armado, janelas em fita, pilotis em vãos dando espaço aberto em suas obras e também sobre grandes áreas verdes. Com o passar dos anos, Lúcio Costa teve a proposta de instaurar a arquitetura moderna no Brasil. Mas antes de sofrer a influência da arquitetura moderna, principalmente por conta do contato com o famoso e controverso arquiteto Le Corbusier, Lúcio projetou os mais diversos estilos, inclusive realizando referências típicas do ecletismo e mostrando uma arquitetura de raízes brasileiras como neocolonial. Vemos qual é o resultado desse ecletismo com a sua obra O Castelo de Itaipava em Petrópolis, uma reprodução de castelo renascentista europeu, projetado por Lúcio Costa e seu amigo e também sócio Fernando Valentim em 1920, que fazem desse castelo o único em estilo medieval com um toque normando clássico das Américas. Neste sentido, sendo o Castelo de Itaipava um exemplar de arquitetura eclética, não conhecendo este lado de Lúcio Costa, há de se espantar que ele seja responsável pela concepção desta obra, pois mais para frente, Lúcio vinha a ser um dos maiores arquitetos modernistas brasileiros. A Torre de TV de Brasília, projetada por Lúcio Costa, é um dos poucos edifícios importantes de Brasília, que não são uma criação de Oscar Niemeyer. Inaugurada em março de 1967, foi feita para melhorar a qualidade de transmissão e de sinais de rádio e de televisão. Projetada no estilo brutalismo, com concreto aparente, e 25 metros de altura e planta triangular, com lados de 50 metros de comprimento, sustentado por 3 pilares que nascem com uma seção trapezoidal e se abrem em forma de V para criar pontos de apoio. O edifício Gustavo Capanema, ou mais conhecido como Ministério da Educação e Saúde, no Rio de Janeiro, foi um marco da arquitetura moderna no Brasil e é o resultado do trabalho de um grupo de arquitetos liderados por Lúcio Costa, e do qual participam Afonso Eduardo Reed, Carlos Leão, Jorge Moreira, Hernani Vasconcelos e Oscar Niemeyer, todos conhecedores da obra de Le Corbusier. Esse projeto que inicialmente seria entregue aos ganhadores de um concurso de arquitetura, mas que foi entregue nas mãos de Lúcio Costa e sua equipe, pois acreditavam dessa maneira seria feito algo grandioso e além do esperado. E não foi por menos, essa obra acabou se tornando uma das mais marcantes e notáveis da época. Ao analisarmos a arquitetura desse edifício,
vemos que ele reflete a tentativa do grupo brasileiro de incorporar os princípios da arquitetura corbusiana, que são a adoção de formas simples e geométricas, o térreo com pilotis, os terraços-jardins, a fachada envidraçada, as aberturas horizontais, a integração dos espaços internos e externos, o aproveitamento da ventilação e luz naturais por meio do uso de lâminas móveis, o trabalho com volumes puros, a partir do cruzamento de um corpo horizontal e de um vertical. Além disso, como não falar de outras incríveis obras, mas apenas fazendo menções, pois senão ficaríamos aqui por muito tempo. Obras essas como a sede social do Jockey Club, o Museu das Missões, o Pavilhão do Brasil na Feira Internacional de Nova York, Parque Hotel em São Clemente e também sua enorme contribuição para o Plano Piloto de Brasília, dentre outras. Como vimos nas obras da Torre de TV e do Ministério da Saúde e Educação, o concreto aparente no 3D, na forma plástica que criamos, ela está evidente junto com o pilotis em V e as janelas em fita. As janelas em fita desta obra foi baseado no estilo do Le Corbusier, o arquiteto que Lúcio Costa tinha como inspiração. Primeiramente, para termos uma ideia inicial de qual forma teríamos para o nosso projeto, eu, Leonardo Floriano, tive a ideia de fazer desenhos das obras do arquiteto, assim tentando aprofundar ainda mais nas suas técnicas e captar os detalhes em suas formas plásticas. Logo após isso, surge uma ideia e sem nenhuma referência em específico tentei iniciar algo, mas acabou se parecendo um pouco com o edifício do Ministério de Educação e Saúde. E então compartilho dessa ideia com outro integrante da equipe, o Breno Ferrari. Daí começamos a esboçar desenhos mais construtivos e também com mais detalhes. Depois disso, o Breno passou todas as nossas ideias para algo palpável, que seria o nosso início da maquete no 3D. E admito, ele manda muito bem nisso. Com base em algumas obras do Lúcio Costa, pegamos referências plásticas e geométricas como a do Parque Hotel e o próprio Ministério da Saúde e Educação, mesclando elementos como os pilotis da Torre de TV em Brasília, como o Breno já havia falado, e usando também materiais e técnicas que o arquiteto gosta de trabalhar, como as janelas em fita e espaços e vãos abertos, concreto aparente e o vidro. E este foi o resultado. Finalizando assim o trabalho, eu gostaria de falar uma das frases que o arquiteto Lúcio Costa gostava de dizer. Ele dizia que é, antes de mais nada, construção, mas construção concebida com um propósito primordial, de ordenar o espaço para determinada finalidade e visando a determinada intenção.